Olá, eu sou Francisco Mendes e nós vamos discutir nesse vídeo a consolidação do negócio de concessionárias de veículos. Vamos começar falando um pouco sobre o mercado americano, entendendo aí as variáveis e os vetores que fazem com que essa consolidação esteja cada vez mais acelerada naquele mercado e também como isso pode ser transposto para o mercado brasileiro. No que diz respeito ao mercado americano, nós estamos utilizando os dados publicados no Blue Sky Report, gerado pela Kerrigan Advisors, uma das principais empresas de buy e sell atuantes naquele mercado. A primeira informação que a gente traz é o número de transações, entendido aqui transação como um comprador e um vendedor, pode envolver uma ou mais concessionárias. Este número ele é bastante grande, já até setembro, e tem expectativa de ter fechado o ano com 350 ou mais transações. Isso significa um crescimento de cerca de 60% em relação aos períodos anteriores, e já envolveu cifras da ordem de 10,3 bilhões de dólares. Quando a gente olha para os vetores de crescimento, por que existe vamos dizer, esse apetite para comprar? Tá? Quando a gente olha a curva aí de lucratividade das concessionárias, a gente observa que 2020 e 2021 foram bastante positivos lá naquele mercado, fruto de uma série de fatores que a gente vai analisar ao longo do tempo. Então, quando a gente olha para esse número e compara com a média que a gente tinha nos 5 anos anteriores, o crescimento é da ordem de 170%, e esse resultado de 3,9 bilhões de dólares por concessionária, na média, ele equivale a 5,4% do faturamento. Tá? Isso sempre falando de lucro antes do imposto de renda, o equivalente lá a lucro antes do imposto de renda. Isso significa a mais no resultado por concessionária, algo na casa de 2,5 milhões de dólares. Um dos fatores que leva a esse crescimento é uma alta liquidez, e essa liquidez é derivada não só da lucratividade, mas também de uma redução dos investimentos em capital de giro. Então, os estoques hoje são mínimos considerado o que é o padrão americano, o que gera um floor plan muito baixo, então sobra dinheiro para fazer as operações. Além disso, a gente tem a manutenção desse cenário durante 2022, ou seja, uma demanda aquecida e uma oferta deprimida. O quadro traz a espera, né, pela entrega de chips em semanas. Essa espera ela veio crescendo até outubro. Nós temos informações de que em novembro e dezembro houve uma certa melhora com relação a esse cenário, mas não é uma diminuição. Então, ou seja, está muito longe de haver um equacionamento entre a necessidade de semicondutores e a disponibilidade de semicondutores. Então, a oferta de produtos ela vai continuar restrita e, evidentemente, consideradas as condições econômicas americanas, uma demanda bastante favorável. Isso, evidentemente, gera uma resposta do mercado, e a gente trouxe aqui algumas frases. Essa é do presidente e CEO da Lithia Motors, é um dos 5 maiores grupos americanos, onde ele fala que a robustez da demanda do consumidor, que foi vista aí no terceiro trimestre, ela vai levar a níveis bastante grandes, né, de operações. Isso gera recursos, tem subsídio governamental, uma taxa de juros baixa naquele mercado e uma melhora, né, na relação de troca, né, ou seja, uma subida dos preços dos seminovos. Então, o mercado está extremamente comprador, e ele acredita que isso vai ficar sustentável pelos próximos trimestres. Então, vai continuar havendo essa pressão de demanda e, portanto, as condições de lucratividade, rentabilidade, elas vão continuar bastante altas.
Uma outra declaração importante é do presidente CEO do Grupo One, né, onde ele fala: nós vamos continuar procurando de maneira oportuna, né, ou seja, assim, aquilo que surge, tá, aproveitando aquilo que surge, em função de que existem os recursos financeiros para continuar a agir, ou seja, não é só o interesse em comprar, mas sim a ação de compra. Quando a gente olha para as transações dos maiores grupos, tá, e desses grupos todos eles são públicos, né, a gente vê que entre 2019, para 2020 já houve um aumento muito grande do número de compras, de aquisições, né. Em 2019 tinha havido uma redução do número de concessionárias, e em 2021 até setembro o número é bastante expressivo. O quadro à esquerda, ele traz a evolução do valor médio, né, dessas empresas públicas, ou seja, são grupos de concessionários que têm ações em bolsa, o quanto que elas cresceram só no ano de 2021. Então, a gente tem aí um aumento do valor das ações na casa de 40%. Então, isso dá fôlego para esses grupos saírem às compras. Um outro fator interessante é o que eu estou chamando aqui de efeito pandemia, né? E aí a gente tem uma declaração do vice-presidente executivo e chefe de finanças da AutoNation sobre justamente esse aspecto, né? Em que as empresas que atuam no setor, elas aprenderam que dá para operar um negócio com um custo relativo menor, tá? Em relação àquilo que historicamente era praticado. Isso porque houve um avanço na utilização de ferramentas digitais, e isso está fazendo com que a eficiência por funcionário ela seja maior. E esse número ele é comprovado num relatório da própria NDA, compilado aqui pela Kerrigan, que mostra a receita média por empregado, né? E a gente vê que de 2020 para 2021 houve um incremento aí na casa de 236 mil dólares por funcionário, o que é bastante importante, porque isso gera uma alavancagem grande e é um dos fatores que leva ao aumento da lucratividade e, portanto, da liquidez. A Kerrigan trabalha com uma metodologia bastante interessante para a determinação do valor, né? Ou seja, como ela analisa os vetores de valor. Então, é muito importante a análise do cenário econômico, a própria performance do grupo, localização de mercado, mix de marcas, etc, etc. Então, evidentemente, uma concessionária ela tem um valor específico dela, tá? Em função desses vetores. Além desses vetores, nós temos que fazer alguns ajustes nessa análise que são ainda mais específicas. Então, quando a gente olha para o concessionário, a gente tem que dar uma olhada. Qual a expectativa de crescimento de resultado daquele mercado específico, né? O que isso pode gerar, qual é a demanda, como é que a adequação das edificações em relação a padrões da marca está adequado, precisa de investimento ou não. A marca em si, ou seja, existe desejo ou não, é uma marca desejada, ela tem produtos que estão bem posicionados no mercado. Qual é o nível de concorrência, né, em relação do concessionário, se é uma área monoatendida, se é uma área multiatendida, e como ela opera, né, qual é o nível de satisfação do consumidor que ela tem, que isso é um fator bastante importante, ou seja, eu vou ter que fazer investimentos para recuperar um mercado, ou é um mercado que já se encontra numa relação boa de consumo com aquele concessionário. E, evidentemente, a composição de resultados, ou seja, de onde vem esse resultado? É só veículos novos ou tem uma composição importante aí do que eles chamam de operações fixas, que a gente trata aqui como pós-vendas?
E como é que a gente transporta isso tudo para o mercado nacional? Como é que esses fatores também levam à consolidação quando a gente fala do mercado brasileiro? Por aqui a gente também tem um cenário comparador, independente do segmento que a gente analise. O volume tem um comportamento diferente, houve retração de volume, aí falando, né, de 19 para 20, 20 para 21, houve uma manutenção de volume, um pequeno crescimento em automóveis e comerciais leves, mas houve crescimento e crescimentos importantes em caminhões, em motocicletas e em tratores e máquinas agrícolas. Em todos os segmentos houve aumento de preço, né? Um crescimento bastante grande. Então, o resultado disso na receita é uma receita igual ou maior do que aquela que ocorria antes do processo de pandemia. Os estoques em todos os setores estão muito deprimidos, então o investimento em capital de giro também diminui, isso tem efeito de caixa, de liberação de recursos, e as margens estão em franca expansão, porque existe uma demanda muito maior do que efetivamente a capacidade de entrega da indústria. Isso provoca, evidentemente, uma geração de caixa positiva, ou seja, há recursos para aquisição. Mas há também fatores de risco que são importantes, que têm que ser levados em consideração no cenário econômico brasileiro. O primeiro deles é a desaceleração econômica esperada aí para 22, né? As projeções são de PIB zero ou negativo. Nós temos um cenário eleitoral indefinido, que pode levar para a manutenção de um ambiente econômico mais favorável aos negócios, ou uma coisa mais paternalista. Temos inflação e juros em alta, isso evidentemente torna o cálculo, né, a equação de valor diferente. E por fim nós temos um problema de desemprego estrutural que está bastante difícil de ser resolvido. Então, as condições econômicas elas não são tão favoráveis quanto aquilo que a gente vê no mercado americano. Quando a gente olha para os vetores de venda, pensando aqui no mercado brasileiro, o primeiro deles é o próprio posicionamento das montadoras, em que a gente vê um movimento bastante grande de estimular a aquisição de concessionárias por grupos maiores, ou seja, há interesse das montadoras em reduzir o número de grupos econômicos, mesmo sem reduzir o número de pontos de venda. A outra coisa que leva a um processo de venda é a relação. Olha, eu tenho área para comprar e eu tenho o capital necessário para comprar. Então, eu posso ter interesse numa área, né? Eu tenho recurso, mas o recurso não é suficiente para fazer essa aquisição. Porque a aquisição, evidentemente, quando você tem muitos compradores e poucos vendedores, o preço sobe. A outra coisa é o próprio modelo de gestão da concessionária, né? Ela pode não ter uma condição de ampliação. Né? Uma concessionária que ela não é profissionalizada, que ela depende da atuação muito direta dos titulares, ela tem uma dificuldade maior de fazer o crescimento, ou seja, de atender essa demanda das montadoras, e ela é forçada então a um processo de venda. A outra coisa é a própria carência de recursos humanos, ou seja, de operadores do negócio, né? Gerentes da área de vendas, da área de pós-vendas, da área de serviços, da área de tecnologia, que estão cada vez mais raros, né? Então, se eu também não tenho um modelo de gestão e eu não tenho recursos humanos, eu sou levado também a aproveitar um momento em que há interesse de aquisição e realizar a venda. A mesma coisa diz respeito a recursos tecnológicos, né? Gerir um grupo não é a mesma coisa que gerir uma concessionária, principalmente se a gente envolve diferentes marcas, né? Então, quanto maior a estrutura, mais recursos tecnológicos você precisa. E um fator que é um problema contínuo no nosso setor é a sucessão.
Ou seja, existe a possibilidade de passar o negócio em 5, 10, 15 anos para uma sucessão profissional, né, dentro da própria família ou não. Então, quando carece desse recurso de sucessão, muitas vezes o empresário ele é levado a realizar a venda. Do lado comprador, também há vetores que impulsionam esse processo de venda. O primeiro deles é a necessidade de crescimento na marca, né? Ou seja, atender às demandas da montadora e fazer o crescimento dentro da marca. A outra questão é o próprio posicionamento estratégico do concessionário, ou seja, ele vê a necessidade de uma diversificação de marca, ou para aumentar o portfólio, né? Ou seja, pegar marcas que têm produtos diferentes, com posicionamento diferentes, e até mesmo a diversificação de mercado, ou seja, buscar mercados que sejam mais favoráveis, que sejam contíguos, que sejam mais interessantes para poder trabalhar com o processo de distribuição. A diversificação de segmento também é uma coisa cada vez mais presente, né? Então, aquela coisa do grupo que só é automóvel e não entra em moto, ou não entra em caminhão, ou não entra em máquina agrícola, está mudando. Evidentemente que os grupos eles têm uma característica de especialização, mas cada vez com mais frequência a gente vê essa diversificação de segmento. Isso é muito interessante para o concessionário, porque muitas vezes esses segmentos têm ciclos econômicos diferentes, então respondem de maneira diferente a cada momento econômico. E a simples oportunidade, ou seja, alguém está vendendo, alguém quer vender e o interesse de comprar, então, se junta, né? A história da fome com a vontade de comer. Eu quero comprar e alguém quer vender. Então surge a oportunidade, surge o processo de transação. No mais, é uma questão de equilíbrio entre o valor, né, e o preço, que são coisas bastante distintas, né? Preço é efetivamente aquilo que finaliza a operação de compra e venda, como em qualquer negócio. E o valor é efetivamente aquilo que a expectativa de cada parte entende como importante na formação. Respeitados ali todas aquelas considerações que muito bem colocadas lá pelo Kerrigan Advisors, né, do que deve ser avaliado para a determinação do valor. No mais é uma conta, né? É um cálculo financeiro, não é um cálculo tão simples quanto parece, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Esse equilíbrio é fundamental para que realmente se consiga fazer o processo de consolidação. Como sempre, se você quiser conversar sobre o assunto desse ou de outros vídeos, entre em contato, meu telefone está aí, manda um WhatsApp. Vai ser um prazer falar com vocês. Espero encontrá-los mais à frente. Até lá!